Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: revisitar o conceito de mol, compreender o significado da química verde e sua correlação com a grandeza mol e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E as perguntas da aula: o que é mol? Você sabe o que significa química verde? Então, para começar, vamos relembrar o conceito do termo mol. Olha só. Trata-se de um termo que origina do latim mole, que tem como significado porção, monte, amontoado ou quantidade, e é utilizado para calcular a quantidade de matéria. E a principal relação entre o mol e outras grandezas químicas é essa aqui, ó. Então, um mol é igual a massa molar, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares ou unidades. E essas entidades podem ser íons, moléculas, átomos, elétrons, depende aí, né, da questão que você está trabalhando. Vamos para a atividade 1? Olha só. Considere um copo que contém 180 ml de água. Determine o número de mol de moléculas de água e aqui temos a massa atômica dos elementos envolvidos e a densidade da água. Agora é com vocês. Vamos à correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber o número de mol de moléculas de água que tem um volume de 180 ml. Então, para começar, a gente tem que pensar o seguinte, ó. A massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Visto que a densidade da água é igual a 1 grama por ml, então, em 180 ml de água, temos 180 gramas. E a gente pode comprovar isso através, né, do cálculo da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume e a gente tem a massa, então, de 180 gramas em 180 ml de água, porque a densidade é 1. E aí a gente pode fazer a relação aqui de regrinha de 3. Então, 1 mol de moléculas de água é igual a 18 gramas, através lá, né, da fórmula molecular, dos dados do exercício, a gente consegue chegar aos 18. N mols de molécula de água, 180 gramas. Então, se 1 mol está em 18 gramas, em 180 gramas teremos quantos mols? Fazemos a continha da regra de 3, então temos 10 mols de moléculas de água nesse nosso volume de 180 ml.
Agora vamos falar um pouquinho sobre química verde. Você já ouviu falar esse termo? Então, o termo química verde surgiu no final da década de 1990, quando Paul Anastas e John Warner introduziram o conceito como proposta para promover o desenvolvimento de produtos químicos mais sustentáveis, ou seja, reduzir os impactos ambientais e a economia dos materiais. Então, a química verde, em palavras mais simples, é a tendência, né, é a ideia de tentar ter produtos químicos que facilitam o nosso dia a dia, mas que causem menos impactos ambientais e com mais economia também. E ela é pautada em 12 princípios. A gente vai dar uma olhadinha em todos eles, olha só. Então, o primeiro é prevenção. É mais barato evitar a formação de resíduos tóxicos do que tratá-los depois que eles são produzidos. Então, é sempre mais fácil, né, prevenir do que remediar, nesse caso também. Então, é mais fácil a gente evitar a formação de resíduos, né, tóxicos aí da produção do que tentar fazer uma remediação se por acaso, né, esses produtos tóxicos chegarem ao meio ambiente. Eficiência atômica. As metodologias sintéticas devem ser desenvolvidas de modo a incorporar o maior número possível de átomos dos reagentes no produto final. Então a ideia é sempre ter, né, uma maior quantidade aí de massa num volume menor. Então é possível ter mais átomos dos reagentes no produto final. A terceira é a síntese segura. Deve-se desenvolver metodologias sintéticas que utilizam e geram substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e o ambiente. Então a ideia é sempre ter síntese no sentido de produção aqui, né? Então uma produção segura, onde a gente tenha menos resíduos tóxicos, né? Menos produtos tóxicos, tanto aos seres humanos quanto ao ambiente. E o quarto, desenvolvimento de produtos seguros. Busca-se, né, o desenvolvimento de produtos que, após realizarem a função desejada, não causem dano ao ambiente. Então, produtos seguros, que após a utilização, eles não se tornem perigosos, né? O uso de solventes e auxiliares seguros. A utilização de substâncias auxiliares como solventes, agentes de purificação e secantes precisa ser evitada ao máximo. Quando inevitável a sua utilização, essas substâncias devem ser inócuas ou facilmente reutilizadas. Então, muitos processos, né, industriais precisam de substâncias auxiliares, como solventes ou mesmo agentes de purificação ou secantes, né? Além disso, alguns catalisadores também podem entrar nessa sequência. E aí a gente tem que tentar evitar ao máximo, né, o uso de produtos como esses, porque maior parte deles aí são prejudiciais e quando não tiver outra saída, precisa realmente de um solvente e de um secante, que ele seja de fácil, né, reutilização, ou seja, que ele possa ser novamente reutilizado, reciclado dentro do próprio processo, de forma que não cause danos ambientais. Busca pela eficiência de energia. Os impactos ambientais e econômicos causados pela geração de energia utilizada em processos químicos precisam ser considerados. É necessário o desenvolvimento de processos que ocorram a temperatura e pressão ambientes. Então, quando a gente tem processos que necessitam de alta temperatura para acontecer ou grande pressão, essa temperatura e pressão ela vem a custo de gasto energético, não é mesmo? Então, precisa de equipamentos que aqueçam a alta temperatura ou que forneçam essa pressão e aí vai ter um gasto maior de energia. Se puderem esses processos acontecerem sem esse uso, né, de temperatura e pressão elevadas, vai ter economia de energia com certeza. 7. O uso de fontes de matéria-prima renováveis. O uso de biomassa como matéria-prima deve ser priorizado no desenvolvimento de novas tecnologias e processos. Um exemplo desse, né, de matéria-prima renovável seriam os biodiesels que a gente tem visto bastante por aí, né? Inclusive muitos ônibus já funcionam a biodiesel. Então você usa uma matéria renovável, por exemplo, uma espécie vegetal, né, que vai produzir de alguma forma um combustível aí para esse maquinário. Mas também temos outras opções, né, de matéria-prima renovável para poder estar utilizando na indústria. Evitar a formação de derivados, processos que envolvem intermediários como grupos bloqueadores, proteção, desproteção ou qualquer modificação temporária da molécula por processos físicos ou químicos devem ser evitados. Então, muitas vezes, a gente já viu até em alguns exercícios aqui nas nossas aulas, que as reações ocorrem em etapas, né? E aí a gente precisa, às vezes, essa etapa gera um produto não desejável. E aí, esse produto acaba sendo chamado, então, da formação de derivados. E esses derivados, quando não têm uma função, né, industrial ou quando são tóxicos, eles devem ser evitados. Então, tentar otimizar os processos para que não tenham essas subetapas e não apareçam, né, os derivados.
9. Catálise. O uso de catalisadores tão seletivo quanto possível deve ser escolhido em substituição aos reagentes estequiométricos. Então, o catalisador é uma substância que é adicionada a uma reação para que ela aconteça de maneira mais rápida, mas que não tenha influência aí no produto final. E aí, se você tiver um catalisador bem seletivo, ou seja, bem direcionado à reação que você busca, ele vai ser muito melhor do que você usar, substituição aí dos reagentes estequiométricos. Então, o uso de catalisadores, sempre devem ser substituídos pelos reagentes estequiométricos, a fim de que a reação ocorra mais rápido e mais produtiva. 10. Produtos degradáveis. Os produtos químicos precisam ser projetados para a biocompatibilidade. Após sua utilização, não devem permanecer no ambiente, degradando-se em produtos inócuos. E um exemplo disso, de produtos degradáveis, temos aí as nossas sacolinhas biodegradáveis que já chegaram aí em larga escala no mercado. É uma alternativa à sacolinha plástica tradicional que acaba entrando em contato com o meio ambiente e não se dissolve, não se desmancha facilmente. Já a sacolinha biodegradável vai passar pelo processo, então, muito mais rápido e vai naturalmente se degradando em substâncias inócuas, ou seja, em substâncias que não causam prejuízo ao meio ambiente. Então, essa é a ideia aqui do 10, produtos degradáveis. 11. Análise em tempo real para prevenção da poluição. O monitoramento e controle em tempo real dentro do processo deverá ser viabilizado. A possibilidade de formação de substâncias tóxicas deverá ser detectada antes da sua geração. Então, a prevenção, o cuidado para que em tempo real consiga se observar o tempo todo os processos na indústria para que não se gere poluentes. E caso esses poluentes aconteçam por algum motivo, que alguém esteja monitorando e consiga cessar essa produção o mais rápido possível. Então, o monitoramento em tempo real de todas as etapas da produção também vai gerar mais eficiência e economia. E o 12. Química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. A escolha das substâncias, bem como sua utilização em um processo químico, deve procurar a minimização do risco de acidentes como vazamentos, incêndios e explosões. E aqui a gente fala tanto da segurança pessoal quanto da segurança coletiva, dos trabalhadores, dos maquinários todos e da população toda que fica em volta de uma fábrica, por exemplo. Então você ter essa prevenção, uma química segura, além de estar monitorando os equipamentos, também escolhendo rotas mais seguras para produzir. E como que a química verde se relaciona com a grandeza mol que a gente estava falando ali nos slides anteriores? Então essa relação ocorre principalmente a partir do segundo princípio, que é o da economia atômica ou eficiência atômica, que a gente tem essa expressão aqui para o cálculo. E olha só, então EA é economia atômica, e nesse caso aqui ela sai para a gente em porcentagem. O CP é o coeficiente estequiométrico dos produtos, então aqui na parte de cima é o somatório do coeficiente estequiométrico dos produtos. Depois a massa molar dos produtos, E embaixo a gente tem o somatório dos coeficientes estequiométricos dos reagentes e multiplicado então pela massa molar dos reagentes, Produtos em cima e reagentes embaixo, e aí multiplicado por 100 ali para sair a porcentagem da nossa economia atômica. E aqui a gente tem um exemplo de aplicação da fórmula, olha só. Dada a reação de Giesel-Alder, determine quantos mols foram economizados, dado as massas molares das substâncias que foram envolvidas, e aqui a gente tem a reação, mostrando aqui a fórmula estrutural. E aí então a gente vai fazer o seguinte, Então, a massa molar dos reagentes, o somatório dos nossos dois reagentes aqui, 82 gramas por mol, e a massa molar dos produtos, que é 82 gramas por mol também. Os coeficientes estequiométricos dos produtos, os reagentes, são equivalentes a 1, pois não aparece nenhum número escrito aqui na frente das fórmulas estruturais. E aí, então, a gente vai fazer a nossa continha, utilizando a expressão, então, o somatório dos coeficientes 1 vezes a massa molecular aqui dos produtos, embaixo dos reagentes, multiplicado então por 100, a gente tem uma economia atômica de 100% nesse exercício. Então, para essa reação, ocorreu a economia atômica de 100%. Mas e a relação com o mol? Lembre-se que um mol de qualquer substância contém a massa molar dessa substância. Logo, nesse caso aqui, ocorreu uma economia de 100% do mol. E agora você vai fazer a atividade 2 para aplicar essa fórmula. Olha só. O nitrato de cobre 2, CuNO32, pode ser preparado mergulhando o cobre metálico numa solução de ácido nítrico, segundo a seguinte equação química. Calcule a economia atômica percentual da produção do nitrato de cobre 2 e ali os dados
nas massas molares de substâncias. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, atividade 2 fala do nitrato de cobre, como que ele pode ser preparado, traz a equação aqui que já está previamente balanceada e os dados das massas molares, e ele quer que você calcule a economia atômica percentual. Então vai ficar assim, né? Temos a nossa fórmula aqui, em cima relação os valores dos produtos, então coeficiente 1 e a massa molar, o somatório do coeficiente dos reagentes, né? Os dois reagentes, vezes 100, a gente tem uma economia atômica de 98,9% para a atividade 2. Vamos fazer a atividade 3 agora? Analise os 3 processos industriais de produção de anidrido maleico, representados pela seguinte equação química. Qual deles apresenta maior economia atômica? Justifique.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele fala que existem 3 processos industriais para a produção do anidrido maleico e ali a gente tem então 1, 2 e 3 aqui as equações. E ele quer saber qual deles tem a maior economia atômica e por quê. Então olha só, para determinar o processo que apresenta maior economia atômica, devemos estudar para cada processo a porcentagem de átomos dos reagentes incorporados ao produto desejado, no caso, o anidrido maleico. Então, olha só, a gente tem o número de átomos dos reagentes, que nesse caso aqui é 21, né, contando, lembrando que cada encontro aqui dos vértices, né, tem um carbono, subscrito a gente tem os hidrogênios, né, mais os oxigênios que estão aqui também. Então, 21 átomos desse lado, do outro lado no produto temos 9 átomos. Então, 21 átomos seria o 100%, que é tudo que a gente tem ali na parte dos reagentes, 9 átomos X. Então, nesse caso aqui, tem 42,85%. Na segunda equação, a gente tem 18 átomos aqui nos reagentes, 9 átomos lá no produto. E vai de novo fazendo a nossa regrinha. Então, 18 átomos representam 100%, 9 átomos representam quanto? 50%. E aqui na terceira, 21 átomos e 9 átomos, fazendo a regrinha de 3, 42,85%. Então, o processo 2 é o que apresenta maior economia, por ser o que ocorre com maior porcentagem de átomos dos reagentes incorporados na produção desejada, que nesse caso é 50%. Então, o que a gente observa com essa continha aqui é que a gente tem 50% de economia atômica, ou seja, dos reagentes que vieram parar lá os átomos dos produtos. E é isso que ele aponta aqui no caso, na segunda, que o valor é 50%. Qual que é a aplicabilidade da química verde, então? Olha só. A proposta da química verde é que a indústria busque matéria-prima e fonte de energia renováveis e utilize substâncias biodegradáveis no desenvolvimento de seus processos e produtos. Assim, a empregabilidade da química verde, quem ganha é o planeta e os seres vivos, uma vez que envolve pesquisas que a gente tem desenvolvimento de catalisadores melhores, eliminando ou substituindo solventes perigosos, usando matérias-primas renováveis, erradicando o uso de produtos tóxicos e tornando os processos químicos ambientalmente mais eficientes. Então, a química verde vem para ajudar a indústria química, que no começo da sua história estava sempre aí buscando os melhores produtos, mais eficiência, e nem sempre a preocupação ambiental foi o primeiro ponto aí da indústria. Na química verde, o que a gente busca é isso. Continuar tendo produtos de qualidade, de eficiência, produção econômica, lucratividade para a indústria, mas também uma preocupação é a proteção do meio ambiente. E aqui na curiosidade da química, através do QR Code, você pode estar acessando esse artigo aqui da SBQ, que o título é o seguinte, Aplicação de princípios da química verde em experimento didático, um reagente de baixo custo e ambientalmente seguro para a detecção de íons ferro em água. Então, se você ler esse artigo, você vai ver lá uma experiência bem bacana para detectar os íons ferros na água, que utiliza reagentes aí que são ambientalmente seguros e de baixo custo e aplicando então os princípios da química verde. Quem sabe você não possa fazer aí na sua escola essa atividade, seria bem legal. Então, o que estudamos nessa aula? Revisitamos o conceito de mol, compreendemos o significado da química verde e sua correlação com a grandeza mol, praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!